com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui para pregar mais um pouco da palavra de Deus. Estamos aqui com o irmão Alex. Salve a todos com a paz do Senhor. E o que a gente vai falar hoje é sobre uma coisa que acho que quase o mundo inteiro, né? É uma religião que quase o mundo inteiro segue, né? Praticamente. Imagens, né? Maria, São João, São Pedro, várias pessoas, cada um tem os seus santinhos, né? Tem a sua imagem assim na parede, fazem pedidos a elas, né? Dançam quadrilhas a São João, São Pedro, acende a fogueira na frente da casa. Ai, para São Pedro visitar na minha casa. Contam as coisas, né? A Bíblia, né, dos padres tem imagens. E se você entrar na igreja católica, né, que são as maiores, que, né, a representativa, tem bastante igrejas, são grandes, com bastante rodeado de imagens, e cada um vai lá, vai para um cantinho, se ajoelha e reza lá a Ave Maria, né, fizeram até uma oração para ela, né, então tem a oração que é o Pai Nosso, e inventaram da Maria, né, Ave Maria, e as pessoas, elas adoram, fazem pedidos, né, se ajoelham, choram, fazem caminhadas, né, mas só que elas não param para pensar que elas estão, quando elas estão adorando imagens, elas estão pecando contra Deus, elas estão fazendo uma abominação contra Deus, né, estão desrespeitando um dos mandamentos de Deus. Todo mundo conhece, né, Êxodo 20, e se você procurar na Bíblia normal, Êxodo 20, aqui diz, os 10 mandamentos. O Senhor pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito da servidão. E logo de primeira, assim, né, depois dessa aqui, né, depois que ele fala, o Senhor pronunciou todas as palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão, da casa do Egito. Aí depois vem, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. É interessante que essa Bíblia, ela fala sobre isso, não terás para ti imagem de escultura. E se você virando aqui a página, tem várias imagens, né? Várias imagens, né? Imagens de pessoas adorando, de Jesus na cruz, né? Ó, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu e do que há embaixo na terra. Nem figura alguma, não farás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima e do que há embaixo da terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Ou seja, se você desenhar um peixe e se ajoelhar para ele, rezar para ele, já é uma idolatria. Não adorarás tais coisas, nem lhes prestará cultos, né? Um belo domingo, saiu eu, irmão Alex, né, e a filha dele, subimos ali em cima e fomos a uma igreja católica. Se você entrei lá e vi umas pessoas ajoelhadas, né, adorando a imagem. Então, eu posso falar como eu vi, né? Então eu vi pessoas pregando cultos a elas, né? Se ajoelhavam, fazia o Pai Nosso, aquela coisa lá, né, da cruz, e abaixava a cabeça e adorava-se uma imagem, né? Não adorarás coisas nenhuma, nem prestarás cultos. Eu sou o teu Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É nem o que aborrecem, né? Se vê uma Bíblia comum, é daqueles que me aborrecem. E da própria Bíblia católica é daqueles que me odeiam. Então a pessoa fica toda espantada, né? Nossa, odiar a Deus porque vai para um culto, bem, é um dos mandamentos de Deus, né? As pessoas falam, não, mas é uma santa. Nossa, a menina tá louca, é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus. Como que Deus vai achar que a gente está odiando ele se a gente está adorando para uma mulher que deu a luz ao filho dele? Mas, gente, Deus não quer saber. Até a mulher que deu a luz ao filho dele foi uma serva somente.
né, ela serviu, né, a Deus, né, fez o que tinha de fazer e acabou, né, e Jesus continuou, né, a vida dele na terra até segundo o seu pai mandou, né, e assim foi. Deus não pediu, não, depois que ela tem meu filho, ela vai ser uma mulher, né, santa, vai fazer milagres, vocês vão ter que fazer pedidos a ela. Não, senão não teria esse mandamento da palavra de Deus. Sou Deus forte e zeloso, que vingo a equidade nos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e que usa de misericórdia até 1000 gerações por aqueles que me amam e guardam os meus preceitos, né? Então, Deus fala que ele guarda a misericórdia daquelas pessoas que amam a ele, né? E você vê que, e agora daqui a pouco a gente vai ver um vídeo, né? Que você pode até não estar acreditando no que eu estou falando, mas se você pegar, né, a Bíblia e ler em Êxodo 20, tem lá. E você pensa, todo domingo, se você for para a igreja católica, todo domingo tem. Dificilmente a igreja católica não abrir em um dia de domingo. Todo domingo sempre. Tem igreja que abre 6 horas, tem igreja que abre 8 horas, né? Mas sempre em dia de domingo tem o culto para um tipo de santo, né? Ah, é o santo da Virgem. Nem virgem ela é, né? Porque daí ela teve mais filhos, né? Ela foi virgem até ter Jesus, mas depois ela deixou de ser virgem, né? Ela teve outros filhos, né? Teve relação com José, né? Então. E é engraçado assim, né? Que mudando cavalinho agora. Se a gente, quando a gente tá falando de Deus, a gente para meditar, né? Em Salmo fala, medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? E tem prazer e medita ali. O que acontece, gente? O erro primário, né? Um erro assim tão, sabe, uma das... E é um dos mandamentos os primeiros que Deus ali deixou, que é a imagem, que nem quando Deus tirou o povo do Egito. Primeira coisa que eles foram fazer de abominável mesmo foi bezerros de ouro e começar... Podendo adorar o Deus que tirou eles da casa da servidão. Você vê que é tão provável isso que Deus fala assim, ó. O Senhor pronunciou todas as palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Então, Deus praticamente ele fez esses mandamentos, né? Igualmente como foi antigamente. Ou seja, Deus, aqui diz, o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. No Egito, né? A partir do momento que Deus estava ainda levando eles fizeram o quê? Adoraram a imagem. E aqui diz, depois disso, né? Sou Deus que te tirei da casa da servidão, não terás outros deuses. Ou seja, você vê que a palavra se cumpre, né? Que Deus tirou aquele povo do Egito e aquele povo já adoraram a imagem. Então Deus não quer que aconteça hoje o que aconteceu no passado. Mas você vê que... E você vê que Deus ele avisou antes, né? Ele avisou no Êxodo 20 e Êxodo 32 eles fizeram bezerro de ouro. Então você vê que... só que isso aí é assim, você vê que é uma coisa do ser humano, né? Que Adão e Eva foi lá, Deus falou para não tocar na árvore e eles tocaram. Aí Deus vai, fala da imagem, eles vai e tocam na imagem. Gente, Deus ele conhece a gente, porque se ele tivesse certeza que a gente não ia fazer o mesmo, não, eles não iam fazer. Provavelmente eu acho que Deus não precisaria colocar aqui, né? Não, Deus já avisa, fala, não faça isso. Então, mas como Deus sabe que vai ter alguns que vão fazer, ele já avisa, né? Mas na verdade, se não é 1, 2, 3 ali que está fazendo, que estão isolados, não, eles estão fazendo. É várias pessoas, sabe? É vários santos, várias. Eu mesmo conheço pessoas, né, que tem crianças em casa, tem uma imagem lá, a criança pega, bota a imagem no chão e vai arrastando assim no chão e fala, menino, não faz isso com a minha santinha, não. Santa cara ralada. Aí eu vejo assim as coisas. Não, poxa, se fosse uma santa, não teria levantado a piso nesse menino. Pô, sou Deus, meu pai. Poxa, né, rasgando minha cara no chão, sentando em cima com a bunda toda cagada, né? Mandarim tá falando aqui. Não terás, né, outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem, né, de escultura, nem figura alguma, do que há em cima no céu e debaixo da terra. E fala assim, ó, não adorarás tais coisas, né, nem lhe prestarás culto.
A irmã Daiane está falando do vídeo. Então você vê, essa é uma Bíblia católica, gente. Não é uma Bíblia evangélica, né? É uma Bíblia católica. A palavra de Deus é a mesma, gente. É desobediência que conta, né? O papazinha fica lá. Não, o problema é assim. Abrir a imagem. O problema é assim, ó. O pessoal vê a Bíblia católica e fala assim: não, essa Bíblia aí eu não quero não, porque é dos caras que adoram imagem. Não, gente, a palavra é a mesma. É a mesma. Então, tem os livros a mais, né? Tem uns livros a mais nela, que na Bíblia evangélica não tem, mas a palavra, se você abrir, tem Êxodo, tem Apocalipse, tem tudo. E as palavras são assim traduzidas do jeito mais feroz, né? Mais assim, não é como calminha como essa outra evangélica, é mais rígida. É mais direta. É mais direta, né? Rudiano para falar, não é direta. Então assim, o que acontece assim, ó. Veja bem. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, ó, não, que era para transformar a casa de Deus em covil de ladrões, né? Então você vê, aí o povo vai e vende coisa na igreja e compra, né? A Bíblia evangélica tem deuses? Tem. O que são? Os amuletos, as rosas. A pessoa fala assim, compra um bolo abençoado que vai abençoar a sua casa. Leva esse pedaço de pão para sua casa que vai abençoar o seu lar. Assim, compra aqui o batom ungido. Para você beijar. Gente, já pedi tudo. Você dá um beijo bom no seu marido, pega o batom lá. Eu já pedi tudo ungido, já vi frango ungido, já vi, só falta coxinha ungido, né? Então, aí o que acontece, gente? Aí Deus fala para não fazer e o povo faz. Aí a gente vai avisar, não faça isso, não faça, não, estamos perturbados. Eu estava lendo hoje, fiz até uma pregação hoje sobre Jeremias. Né? Jeremias chegou lá, irmão, e ele foi falar, falou, olha, vocês têm que se entregar para os inimigos, porque essa cidade vai ser destruída. O inimigo vai entrar, vai queimar tudo, vai fazer uma arruaça aqui dentro, entendeu? Eles desagradaram tanto Deus, que Deus prometeu a terra para eles, né? Que emanava leite e mel, mas Deus ficou tão irado que ele foi destruir tudo, por causa da desobediência. Aí Deus levantou Jeremias para avisar o povo. Olha, é para se entregar, porque aquele que ficar nessa cidade vai morrer. Aí o pessoal falou assim, vão matar. Porque ele não quer o bem para o povo, ele quer o mal. Está mandando a gente se entregar para o inimigo. Mas Deus estava falando que a melhor coisa era se entregar. Porque aí seria tipo, vamos supor, um escravo, sabe? Ia viver lá, os inimigos tinham lá seus palácios, suas casas. Então o povo de Deus ia virar escravo, ia estar numa casa, ia comer, ia fazer serviços ali. Mas era melhor do que ficar lá, porque quem quisesse ficar e lutar iria morrer, porque Deus pronunciou dessa maneira. Então o pessoal acha que a gente está contra as pessoas. Não, gente. Isso aí é uma maldição que você tem na sua casa. Você tem que entender uma coisa, esse lugar que a irmã Daiane já foi lá pregar, dentro da igreja católica, então o que acontece? É um lugar amaldiçoado por Deus. E é isso que as pessoas não entendem, que a irmã Daiane... As pessoas são atraídas por quê? Por causa da beleza, né? Não, é muito lindo, aquela coisa. Mas Deus não vê assim, Deus vê a abominação. Então, um lugar amaldiçoado. Né? É um lugar que está ali cheio de imagens. Deus não está nesse lugar, gente. Porque, assim... Com certeza. Como Deus, não. Deus está em todos os lugares da face da terra, está vendo tudo que estão fazendo lá. Mas como Deus, ele não vai se apresentar ali. Só se for para a ira, para os castigos, para amaldiçoar. Agora, pede aí o que quer que eu vou te fazer. Não tá, gente, isso aí não existe, né? As pessoas têm confundido. Tem esse vídeo aí que a gente mostra claramente, que fala não prestar cultos, né? Na Bíblia evangélica fala... Gente, temos aqui um rolon sem tampa, né? Eu vou fazer uma demonstração como que as igrejas, né, católicas fazem com imagens. Certo? Vamos supor que aqui, aqui, né, vai se transformar uma imagem porque... Tá, vou fazer um pedido ao meu Rolon, né? Rolon, tire a minha sovaqueira, porque ela está sendo muito fedida. E, por favor, eu rogo para que você tire a minha sovaqueirinha. Ô Rolon abençoado, tire, Rolon. Amém. Em nome do Rolon, do ralado, do fedido e do assado. Amém, né? Então vamos colocar aí, né, o vídeo. Porque, gente,
é uma demonstração, né? Eu não estou adorando nada aqui, não, para deixar claro, né? Estou fazendo uma demonstração, porque isso aqui, né, foi feito pelo homem, né? E a mesma coisa é a imagem. Você está se ajoelhando para um rolão. Você está se ajoelhando para uma imagem. Não, a melhor coisa que você faz é assim, a gente não tá aqui, né? Dizer assim, melhor coisa, já que é você. Não, melhor, eu prefiro... Pegue como é que é? Desodorante, taque na cabeça da Maria e taque de mão. Então, pelo aí não, você está indo para o inferno adorando uma imagem. Porque a mesma coisa, você, aqui é o rolão e o cara vai abaixa a cabeça. Ô rolão, tira minha sovaqueira, já te pedi tanto, rolão. Já tomei banho de sal grosso. Quantas noites? Quantas noites eu dormi, com meus braços amarrados pro meu marido querendo tirar meu sovaco, eu não deixei, rolão. Ô rolão, tu que tem o rolo, que tem perfume, que quando passa na carne, rolão, tudo cheira e o fedor sai. Rolão. Então, gente, essa é uma demonstração do que as pessoas fazem isso. Elas preferem o quê? Adorar uma imagem do que adorar Deus, né? E isso é como se fosse uma imagem, porque é feito pelo homem. Se cai, se você derrubar a imagem, ela vai cair, não vai se levantar. Eu sou rolão e vou jogar meu poder de rolado. Não. E daí a santa não vai se levantar, eu tenho certeza disso. Acaba quebrando. Vai acabar quebrando no chão. Então é inútil, porque esse Deus, ele fica muito irritado, porque você prefere adorar um rolão do que a Deus. Gente, vamos deixar bem claro, né? Vamos deixar claro aqui pra você entender. Vocês podem achar, né? Tem gente que acha assim, o que é isso que eu tô falando aí? Nada a ver, né? Não sei o que, né? Tá bravo porque tá falando da Maria. Não, é uma demonstração que as pessoas não, mas pra fazem. você entender o seguinte, por que a gente fala dessa maneira, gente? Você que é católico, você que não é, presta atenção, não existe uma palavra na Bíblia que Deus aprove uma imagem dentro da igreja. Não existe. Então, você está, não é a gente que está desagradando a Deus quando pega a Maria e passa debaixo do sovaco, ela usando o rolão como se fosse um Deus, como a Maria. Não é isso. A Bíblia diz clara que Deus, ele fica, as pessoas estão... Ele ficou irado. É como se você estivesse odiando Deus. Então, gente, parem de... Vocês estão adorando Maria como se você estivesse adorando um rolão. Ou um pó que é para chulé de pé. O Deus que é o Deus que a mulher que manda, né? Vocês Tudo estão que eu pedi pra adorando Maria, né? um gesso. Sabe, tem uma pessoa levar um acidente, não enrola um braço com gesso, e depois o doutor passa uma faquinha ali, parte no meio e pronto. Então, gente, a Maria é um gesso, né? Esse negócio aí que vocês fazem, que você disse que é a Santa Maria e tal, né? É simplesmente um homem que estava querendo ganhar um dinheirinho, fez uma imagenzinha é igual o pessoal que criou a rosa da Igreja Universal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A idolatria das igrejas católicas estão iguais do que como a igreja evangélica. Quando a rosa começar a sair muito cara, o Bispo Macedo, ele não vai mais querer comprar rosa. O que ele vai inventar uma rosa, vamos supor, de madeira. Você leva, é como aquela rosa que você estava levando. Então já começa a entrar. Já é mais arrumadinha, né? Aí vai, não, gente. Toda hora você vai levar rosa e começa a ficar velha na sua casa, murchar, cair as pedras para todo lado. Não, já tem uma aqui feita de madeira, de ferro. Então, gente, olha, vamos deixar claro, você não pode ter imagem na sua casa, nem... Porque os padres, eu já ouvi falando, eles dizem o seguinte: você não tem uma foto da sua mãe na sua carteira? Eu não tenho foto da minha mãe na carteira. Mas você não tem uma foto da sua mãe na sua casa? Não, e realmente... Não, eles falam isso mesmo. Só para lembrar, eles estão falando que a imagem é feita... Mas tem que ser. Mas sabe que uma amiga minha do trabalho, o nome dela é igual o meu, Dayana, né? Ela falou igualzinho que você falou. Agora, eu tava falando para ela assim, a mãe dela adora imagem, eu falei para ela que é pecado adorar imagem. Ela falou assim, nada a ver isso aí, ô Dayana. O nome dela é Daiane e o meu é Dayana, né? Nada a ver isso aí, Dayana. Você quer dizer que se eu pegar uma foto da minha mãe e colocar na parede e gostar, não tem nada, então eu estou pecando contra Deus que eu estou olhando a foto da minha mãe? Eu falei assim, é muito diferente, né? Porque tem uma foto da sua mãe aqui e da Maria aqui. A foto da sua mãe você vai
beijar, abraçar, dizer, poxa, tô com saudade, tal, que carinho, que com minha mãe é especial. Você está, né, tipo, lembrando da sua mãe, daquela pessoa que está viva ali do seu lado, que, né, aquela pessoa que você sabe, não, minha mãe está ali, ou já morreu, que você sabe que existiu, né? E a santa, você se ajoelha, faz um pedido. Não, é como se ela fosse alguém, a Bíblia fala que só tem um intercessor, uma pessoa que é Jesus, que pode falar com Deus. Eles tem que pedir para Maria, né? A pessoa fala assim, ó, Maria, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Aqui é a foto da mãe da pessoa aqui. Ô mãe, a senhora morreu, que saudade. Poxa, tanto tempo e tal. Aí a santa tá ali, você ajoelha assim, ô santa, faz a minha mãe reviver de novo. É muito diferente. Você está chorando com saudade da sua mãe. E ali você está adorando, fazendo pedidos, achando que ela é um Deus. Porque, né, o significado de um Deus é que faz acontecer, que faz renovar, né? Que vai. Uma coisa que tem poder, né? Claro, então, é o nosso Deus, né? Então assim. E tem pessoas, gente, que simplesmente falam assim, por que você adora imagem? Né? Não, tem pessoas que acham assim, porque a gente são tão pecador que nós não temos o direito de pedir diretamente para Deus. Tem pessoas que pensam assim, que eu já vi, né? Pedir para Maria. Não, a gente pede para Maria, de Maria passa para Jesus, de Jesus passa para Deus, porque nós não temos esse poder de ir diretamente, nós somos muito pecador, quem somos nós? Ou seja, vocês preferem pecar contra Deus, desobedecer os mandamentos dele e ir para o inferno? Gente, Deus, ele é humilde, ele não é esse que vocês estão pensando, né? Deus não, ele olha para aquelas pessoas. Se fosse assim, Jesus não via diretamente para a terra, diretamente para os pobres, né? É uma coisa assim, sem lógica. É você chegar, eu faço um pedido para Maria, não é porque eu adoro ela, é porque simplesmente eu não tenho o poder de pedir diretamente para Deus. Deus não vai me ouvir. Agora eu pedindo para Maria e Deus vai ouvir a Maria, a mãe do filho dele. Não tem nada a ver, gente. Maria, né, é uma pessoa que Deus usou, assim como usou Moisés, Davi, né, e todos esses que vocês conhecem, são famosos, que todo mundo conhece a palavra, né? Ela simplesmente foi uma serva que Deus escolheu para dar luz a um filho, né, dele, que é o Salvador, Senhor Jesus. Mas não quer dizer que ela é santa e nem nada, ela apenas fez a parte dela e acabou. E Jesus nasceu, fez o trabalho dele na terra, e para onde Jesus ia? Para os pobres, para os necessitados, né? Então, gente, não caiam nessa de dizer que vocês não têm, né, que nós somos pecador demais para falar com Deus. Não existe isso. Se fosse assim, gente, é um ditado que no Brasil, pelo menos eu tenho certeza que no Brasil inteiro tem. Uma pessoa morre, meu Deus, você está falando diretamente com Deus. Ai, meu Deus, não é Maria. Diz para Deus que eu estou falando, meu Deus, né? Não tem nada a ver isso aí, é uma coisa assim, sem lógica, se você parar para pensar, né? Elas esquecem do que está escrito, né? É 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então vamos lá. A palavra de Deus fala que só há um Deus, né? Esse Deus, ele é pregado na verdade, né? Então assim, tem os deuses deste mundo, né? Que não passam aí de invenção de homens, né? Porque só há um Deus, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. É Jesus, né? Jesus Cristo, homem, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira e sem contenda. Então, a palavra de Deus, ela mostra que só é Jesus, né? Vamos colocar o vídeo, né? Uhum. A Bíblia fala para não fazer várias... Você pode procurar, você que é católico. Falou. Depois falou bem rápido. Você pode procurar, a gente convida você a procurar na palavra de Deus.
né? Já que você pode achar que a gente está inventando, que a gente está mentindo, que a gente está... Procure na Bíblia que você tem. Onde Deus se agrada que você tenha uma imagem e faça um pedido, né, irmã Débora? Por uma imagem, me ajuda, olha, vai lá, cuida do meu filho. Porque é igual a Testemunho de Jeová, né? Testemunho de Jeová fala Jeová para tudo, e os católicos falam Nossa Senhora, Virgem Maria, Virgem Mãe Careca. É cara ralada agora? Mãe Careca, cara ralada. Deixa-me a santa, menino, e a santa lá. Então assim, vamos colocar um vídeo para você ver que a Bíblia diz uma coisa e o homem ele insiste em fazer outra. Sabe? É tipo assim, é uma coisa tão diabólica, sabe? Tão maligna, tão o ser humano desafiando Deus. Que essa é a verdade, né, meu Deus? Por exemplo, chega a pessoa e fala assim, não pode vender coisa na igreja. O camarada vai vender. Não, eu vou vender e vou vender. E vamos lá, vamos ajudar a vender e comprar. Aí Deus fala que não pode adorar a imagem, o fulano vai lá e faz a imagem. É como se a pessoa falasse assim, ó, tá desafiando. Não vai para aquele mato ali não, que tem um leão lá e vai te atacar. Pessoa, vai nada. E vai lá e... Não, esquecem assim, irmã Daiane. Esquecem que Jesus, ele tem uma palavra que Jesus ele fala que é muito séria, que as pessoas não estão ligadas, né? Principalmente pastores, né? Aí no caso são padres, né, que a gente está falando. Mas tudo parte, irmã Daiane, da desobediência dos pastores. Porque se os pastores pregassem a verdade, não haveria tanta baboseira no mundo, né? Ó, Jesus ele fala assim, ó, olha só como é que é grave, irmã, como que é grave essa palavra. Jesus ele fala assim, ó, se eu não tivesse, né, vindo, né, e se eu não viera e não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Então Deus, ele está dizendo o quê? Se eu não tivesse falado nada, vocês não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15, 22. Outras passagens falam assim, não tem perdão para o seu pecado. Outras traduções. Eu não sei se nessa católica tem, mas deve ter com certeza alguma coisa bem mais, tipo, não tem perdão para o pecado. Então você vê que Deus ele perdoa grandemente, né? Mas ele está dizendo assim, ó, tem falado, eu tenho mostrado para vocês, não façam isso, não façam aquilo, mas o povo. Quando eu fui gravar lá na igreja Assembleia de Deus, no Ministério Casa Bahia, quando eu fui gravar no Ministério Casa Bahia, irmã Débora, filmei lá as vendas, né, de armários, guarda-roupas, aí e preguei falando que não podia, sabe o que ele falaram? Se a gente soubesse que você vinha aqui filmar, nós tínhamos feito mais bonitinha o lugar, tinha colocado umas promoção, sabe, feito tipo um negócio, tipo comercial mesmo. Muito loja, né? Tipo zombando. Entendeu? Então Deus, imagina como é que Deus está. Vamos assistir esse vídeo. A irmã Daiane prega bastante sobre a idolatria, contra, né? Claro, com certeza. E vamos ver aqui o que é que as pessoas fazem para irritar Deus, né? Olha só. Orgulho, vaidades e caprichos me levam ao mal. Em todos os instantes de minha vida. E quem está ouvindo MP3, aí tem um padre, né? Ele está ajoelhado, está baixo o som, e ele está fazendo uma declaração para a imagem, né? Na frente dele ele está ajoelhado para a imagem. De todas as minhas dificuldades e limitações em agradecer, em reconhecer a sua presença. Eu quero lhe dizer, junto com cada irmão, com cada irmã, a mesma coisa que ele está fazendo com tudo que ele está falando é em vão, né? É a mesma coisa da gente ter. Ele disse assim, por tanto amor, né? Só que a Bíblia fala assim, né? Deus amou o mundo, né? De tal maneira. Não foi, gente, presta atenção, Maria, como a Madalena já falou aqui, ela teve Jesus, ela foi serva do Senhor. Né? Assim como Davi, assim como Moisés. Então assim, quem deu
né, Jesus para morrer numa cruz de sacrifício foi Deus. Né? Ele amou o mundo, ele amou você, ele nos amou. Tem a palavra aqui que fala assim: porque os filhos de Israel, Jeremias 32, 30 em diante. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos. Diz o Senhor: porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram e até ao dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e seus reis e seus príncipes, e viraram para minhas costas, não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para me profanarem, e edificaram os altos de Baal. Então, Deus fala o quê? Que transformaram a casa dele em lugares de imagens. Tá, então, aí como o irmão Alex falou, né, que Deus, ele é o único Deus, né, da nossa vida, só ele que ele é a única pessoa que olha pela gente, por nós, né, que deu o seu único filho por nós, né, que amou o mundo. Não foi Maria que amou o mundo, né, não foi Maria que deu, que estava lá no céu e deu o filho dela, não. É coisas assim que não se encaixa, né, não é uma coisa assim que não tem nada a ver, não tem nada na palavra mandou você se ajoelhar para Maria, agradece aí Maria por mim, não, né, simplesmente é uma coisa que Deus, né, uma serva que Deus escolheu para ter o seu filho e pronto, nada mais disso, né. E as pessoas elas se confundem achando que Maria é uma santa adorada. Então, gente, você olhar em Êxodo 20, qualquer Bíblia tem, né, pode ser assim, traduzidas com palavras mais diretas, mas é a mesma coisa que diz: não terás outros deuses, não se farás para ti imagem, escultura, não prestarás cultos a elas. Procure. Você vai ver que Deus sempre, Israel aborreceu Deus de muitas maneiras, a imagem, as pessoas pedindo para Deus que não é Deus, Deus de pau, Deus de pedra, que tem olho mas não vê, que tem ouvido mas não escuta. Então assim, gente, as pessoas só desagradam a Deus mesmo se elas querem. Né? A gente está vendo assim que o ser humano ele provoca, né? Ele provoca Deus, assim, ele provoca Deus, ele provoca as pessoas Deus. falam assim: não, tem Deus e tem um pau. Eu vou seguir o pau porque eu vou seguir o pau, porque daí a hora que quiser pegar ele, jogar no chão, eu jogo. E assim vai, eu vou adorar esse pau, prefiro adorar esse pau do que a Deus. É a mesma coisa que eles estão fazendo aí, estão adorando um rolon, né? Prefere adorar, né, do que a Deus, prefere adorar um pau do que a Deus. Então assim, as pessoas elas preferem adorar qualquer tipo de coisa, menos Deus, né? Então, gente, essas coisas que vocês veem, essas abominações, vocês têm que parar. Eu tô falando isso, mas é uma coisa em vão, né? É inútil chegar para um padre e falar para ele parar. Na mesma hora ele vai querer. Quem é você? Igual acontece com os pastores, né? Eu leio a Bíblia do pé à cabeça e tudo. A mesma coisa, né? É em vão você adorar uma imagem. É em vão. Você chegar para um padre e falar que não pode adorar a imagem, você chegar para um pastor, dizer que não pode vender coisa na igreja, e falar para uma testemunha de Jeová que não pode falar o nome de Jeová em vão, né, que é de Deus. Então, assim, são coisas, gente, que eles deveriam ser os primeiros. Você vai chegar, né? Imagina, o padre não pode adorar a imagem. Seu pastor, não pode vender coisa na igreja e transformar a igreja em comércio, como o ladrão. Testemunho de Jeová, não pode falar o nome de Deus em vão, né? Coisa assim. Então, você vê como é que é uma coisa tão lógica, né? É tão lógica gente, é uma coisa que não tem palavra. É muito, olha, gente, por isso que a gente vê o seguinte:
Deus ele fala, a gente lê agora, né? O versículo 33, que a gente está falando de Jeremias 32, fala assim, ó. E viraram para minhas costas e não o rosto. Não, viraram as costas para Deus. Aí você fala, não, a pessoa virou as costas para Deus porque não sabe de nada, né? Por isso que a pessoa virou as costas. Ele não sabe, ele não sente. Ninguém nunca falou, né? Então ninguém nunca falou para o padre da imagem. Ninguém nunca falou do pastor que não pode vender nada na igreja. E ninguém falou para a testemunha de Jeová que... não leu, né? Não leram, então... Diz assim, ó. Viraram para minhas costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando, olha só. Madrugando e ensinando, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Então não adianta, você vê que Deus ele coloca a gente falando, gente ensinando, gente... Não, eles querem assim, vamos supor, ele estudou teologia. O testemunho de Jeová estudaram a Bíblia inteira. E o pastor, e os padres fizeram lá, que não vai lá, o padre vai se preparar lá, não sei o nome direito. Então eles se preparam para ser padres, né? E mesmo assim, eles aprendendo toda a palavra de Deus, eles ainda vão se ajoelhar para a imagem, transforma a casa de Deus em covil de ladrões, e eles se colocam na posição de Deus que fala que não terá por inocente. Né? E a gente vai encerrando esse vídeo, né? Que vocês possam procurar ler a Bíblia, né? E não se enganar por qualquer coisa, né? Por qualquer rolão. Que vocês possam estar com Deus. Abandonem a Santa da Cara Ralada. A gente abandona do rolão, abandonem o pauzinho, né? A florzinha. O Baal, o Balaim, ou as imagens de pau, de pedra, de escultura. Tire da tua casa porque isso vai trazer maldição para você, para seus filhos, para sua família. Não vai agradar a Deus. Não adianta você orar e pedir, porque isso aí não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem nariz, mas não cheira. Então assim não vai adiantar, gente. Se o chão vai quebrar, vai te dar mais trabalho, você vai ter que catar os cacos, pode cortar o pé. Então não adianta. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Amém.